Conflito e Paz. Uma resposta. Autor Bert Hellinger. Primeira edição, editora Cultrix. Neste livro, Bert Hellinger desmistifica a moral tradicional que divide as pessoas entre boas e más, bem como as religiões que criam conceitos de Deus à sua imagem e semelhança, levando os indivíduos a sentimentos compulsivos de culpa, sacrifício e expiação. Ele propõe, como princípio de toda ação humana, a aceitação da realidade das pessoas tais como elas são e sem julgamentos. Não há distinção entre bons e maus, pois todos estão a serviço de um poder superior. O reconhecimento dessa verdade, por meio de movimentos da alma nas constelações sistêmicas, leva à reconciliação entre agressores e vítimas, que finalmente encontram a paz. Prefácio. Conflitos acontecem todos os dias. Eles surgem quando precisamos impor-nos. Ajudam-nos a crescer, a encontrar soluções melhores, a ampliar nossas fronteiras. Portanto, em última análise, contribuem para a segurança e a paz. Esses são os pequenos conflitos. Eles nos são familiares. Por trás deles, porém, existem conflitos de tipo bem diferente, pois atua neles uma vontade de extermínio. Eles envolvem extremos, vida ou morte, sobrevivência ou extinção. Esses são os grandes conflitos. Este livro aborda principalmente os grandes conflitos. Podemos achar que eles não nos interessam tanto, pois ocorrem em outras partes do mundo, longe de nós. Entretanto, quando olhamos para o nosso interior, logo reconhecemos quantas vezes desejamos em nosso íntimo que se faça justiça a certas pessoas, como a certos criminosos, ou desejamos o mal e até mesmo o pior às pessoas que nos lesaram. Com isso se manifesta em nossa alma o mesmo movimento que em outros contextos causa guerras e disputas, que causa danos aos outros e os leva à ruína. Por conseguinte, os grandes conflitos não estão tão distantes de nós como gostaríamos de admitir. Este livro aborda, antes de tudo, os movimentos da alma que provocam os grandes conflitos. Estranhamente, são sobretudo aqueles movimentos que costumamos considerar como especialmente bons e válidos, pois os grandes conflitos são sustentados pela convicção de estarmos com a razão, ou, em outras palavras, pela boa consciência. O perigo que envolve a boa consciência se evidencia pelo fato de que esta sustenta, de ambos os lados, os conflitos homicidas, os quais tiram dela a sua energia. Neste livro, acompanhe os movimentos da consciência, tanto os bons quanto os perigosos, valendo-me das luzes e experiências resultantes do trabalho com as constelações familiares. Elas nos mostram como podemos nos desprender, passo a passo, dos múltiplos envolvimentos a que nos induz muitas vezes nossa boa consciência. Este livro é, portanto, antes de tudo, uma ajuda vital para as pessoas envolvidas em tais conflitos, que também não nos são estranhos. Ele mostra, à luz de muitos exemplos, como podemos conservar ou recuperar a paz do coração, essa paz que nos torna realmente humanos, dedicados aos outros e conectados a eles pelo respeito e pelo amor. Essa paz nos ajuda a encontrar, finalmente, a nossa felicidade real, a mais profunda e mais rica. Bert Hellinger. Os conflitos, na compreensão hellingeriana, eles são inevitáveis e contribuem para a paz. Essa é a primeira coisa que a gente precisa observar. Eles nos ajudam a nos impor, né? A crescer, a ampliar as nossas fronteiras e estão intimamente conectadas àquilo que ele chama de uma vontade de extermínio, que é
esse impulso natural pela sobrevivência. Ou seja, eu busco o meu lugar, eu busco ampliar minhas fronteiras, eu busco o meu alimento para poder sobreviver. Então, eles estão relacionados à vida e à morte, à sobrevivência e à extinção. E nós sabemos que dentro das constelações familiares, todos, absolutamente todos os movimentos que acontecem dentro de uma constelação familiar conduzem ou para a vida ou para a morte. Mais vida ou menos vida, e menos vida é morte. Outra coisa que é importante aqui salientar, que todos nós somos movidos e tomados cotidianamente e em larga escala por conflitos, principalmente todas as vezes que nós temos um desejo de justiça. Ou seja, esse desejo de justiça nos leva, em última instância, a desejar o mal para outra pessoa, ou mesmo o pior, que seria o seu próprio extermínio, a sua própria exclusão, por exemplo, de um grupo ao qual nós fazemos parte, né? Então, essa mesma vontade de extermínio que se manifesta cotidianamente dentro de nós, é a mesma vontade que se manifesta em grande escala nas guerras, né? Gostaria de salientar também dois conceitos importantes que ele traz aqui. Um é o conceito de movimento da alma, ou seja, que são esses movimentos que acontecem de maneira inconsciente, que têm raízes transgeracionais e espirituais profundas, que movem todos os conflitos. E ele fala de uma outra coisa importante aqui também, que são o que ele chama de movimentos da consciência. E o que são esses movimentos da consciência? Se os movimentos da alma são esses movimentos que vêm de emaranhamentos e de situações vividas muito longe em outras gerações e que atuam em nós de maneira inconsciente, os movimentos da consciência são aquelas informações que nós percebemos através da nossa consciência consciente, vamos colocar assim, que às vezes eu me sinto inocente, às vezes eu me sinto culpada, às vezes eu me sinto leve, às vezes eu me sinto pesada. Então, poderíamos dizer que são dois níveis desse grande movimento no qual todos nós estamos, somos tomados a serviço. Então, nós teríamos os movimentos da consciência, os movimentos da alma e os movimentos do espírito. E o Bert Hellinger, né, nos mostra como ele vai nos conduzir esse livro, a nos desprender da boa consciência. Capítulo: Introdução e Perspectiva. O grande conflito. A vontade de extermínio. Todo grande conflito pretende remover algo do caminho. Em última análise, quer destruí-lo. Por trás desses conflitos atua uma vontade de extermínio. De que forças ou medos ela se alimenta? Ela se nutre principalmente da vontade de sobreviver. Quando nossa vida é ameaçada, reagimos pela fuga, esquivando-nos de ser exterminados pelo outro ou pela agressão, tentando liquidá-lo ou, pelo menos, pô-lo em fuga. Tirar o adversário do caminho é o extremo da vontade de extermínio. O que importa nisso não é apenas, via de regra, liquidar o outro, mas também incorporá-lo e apropriar-se do que ele possui. Isto também está a serviço da sobrevivência. Horrorizamo-nos com o canibalismo, mas apenas na aparência, pois ainda existem situações em que os seres humanos asseguram sua sobrevivência à custa de outros seres. Muitas vezes, a assimilação do que foi exterminado por nós é inevitável para nossa sobrevivência. É verdade que nos alimentamos também dos frutos da natureza, mas isso também exige o sacrifício de outros seres, principalmente de animais. Esses conflitos, principalmente os mortais, são desumanos? Em caso de extrema necessidade, não podemos evitá-los. Uma vez que esses conflitos, embora assegurem a sobrevivência,
também a colocam em risco. Desde o início, os homens sempre lançaram mão de meios pacíficos para resolvê-los, por exemplo, acordos, fronteiras bem definidas, associação de grupos menores, sob uma jurisdição comum e por meio de leis. A regulamentação jurídica mantém os conflitos mortais dentro de certos limites, principalmente porque o monopólio da força pelo governante impede a solução violenta de conflitos pelos indivíduos ou por grupos subordinados. Essa ordem é exterior. Ela se baseia, por um lado, no consenso, mas por outro lado também, e principalmente, no medo da punição que pode chegar à pena de morte ou de exclusão da comunidade. Essa ordem que é imposta pela força é simultaneamente conflito e luta, mas esse conflito é administrado de modo a servir à sobrevivência do grupo e de seus membros individuais. Assim, a ordem jurídica estabelece limites à vontade pessoal de extermínio e protege os indivíduos e os grupos contra as irrupções dessa vontade. Quando esses limites deixam de existir, como acontece na guerra, ou quando o poder da ordem desmorona, como nas revoluções, irrompe de novo a vontade arcaica de extermínio, com suas terríveis consequências. O deslocamento da vontade de extermínio. No interior dos grupos em que a ordem jurídica protege o indivíduo contra a vontade de extermínio de seus semelhantes e da sua própria, essa vontade se desloca, às vezes, para outras áreas e manifesta-se em disputas políticas, científicas ou ideológicas. Que também nessas áreas atua frequentemente uma vontade de extermínio é o que vemos sempre que abandonamos a objetividade. Em vez de buscarmos juntos a melhor solução pela observação e pela comprovação objetiva, procuramos difamar os representantes do partido ou da tendência contrária, muitas vezes com calúnias e ofensas. Tais agressões pouco diferem da vontade física de extermínio. Pelo seu sentimento e pela sua intenção, elas visam a destruição do outro, pelo menos moralmente, declarando-o um inimigo do grupo com todas as inevitáveis consequências. Pode o indivíduo proteger-se contra isso? Não. Ele está entregue ao conflito, mesmo que não intervenha nele. Contudo, existe o perigo de que, ao reagir a tais agressões, ele também sinta em si mesmo igual vontade de extermínio e dificilmente consiga resguardar-se dela. A justiça. Essas disputas tiram sua energia não apenas da vontade de extermínio, mas também de uma necessidade comum a todos os seres humanos de equilíbrio entre o que se dá e o que se recebe, entre ganhos e perdas. Nós a conhecemos também como necessidade de justiça. Nós só teremos paz quando alcançarmos esse equilíbrio. Por isso a justiça é, para nós, um bem altamente valioso. Mas isso acontece em todos os casos? Ou apenas em determinado contexto quando se trata da compensação de um bem? Pois a necessidade de justiça tem consequências totalmente diversas quando se trata de perdas e danos. Esclareço com um exemplo. Quando alguém nos faz algum mal, planejamos vingança, isto é, para compensar, queremos causar um mal também a essa pessoa. Isso decorre da necessidade de compensação, portanto, da necessidade de justiça. Por outro lado, porém, também nos impede a vontade de sobrevivência e extermínio. Nos impele a vontade de sobrevivência e extermínio. Queremos impedir que o outro nos torne a ferir e causar danos. Ao nos vingarmos, ultrapassamos a necessidade de compensação e justiça e causamos mais sofrimento e dano ao outro do que ele nos causou. Mas o outro também quer vingança, e assim o conflito entre nós nunca tem fim. A justiça torna-se aqui um pretexto para a vingança. Em nome da justiça, faz-se valer a vontade de extermínio. A consciência.
Uma outra coisa estimula o conflito. É algo que julgamos bom e que, não obstante, produz o mal. É a boa consciência. Tal como a justiça, a boa consciência é atrelada, como um cavalo, ao coche da vontade de extermínio. Pois sempre que alguém se julga melhor do que outros, achando-se no direito de fazer-lhes mal, ele age sob um influxo de sua consciência com boa consciência. Essa consciência é realmente sua? Ela é a consciência da família e do grupo que assegura a sobrevivência do indivíduo. É a consciência de um grupo que defende a própria sobrevivência no conflito com outros grupos, por meio de uma vontade de extermínio. Essa consciência, que é considerada por muitos como algo sagrado, santifica os ataques a pessoas que pensam ou agem de modo diferente e mesmo o extermínio delas. Daí nascem as guerras santas, tanto nos campos de batalha quanto no interior dos grupos, onde os que pensam e agem de maneira diferente são vistos como um perigo para a união desses grupos. Como numa guerra, também aqui todos os meios para tal fim são justificados e santificados pela boa consciência. Por isso, todo apelo à consciência ou à honestidade de tais agressores é inútil e esvazia-se, não porque sejam maus, mas porque têm uma boa consciência e julgam combater pela boa causa. Por outro lado, quem apela para a consciência deles o faz sob o influxo de uma outra consciência, a saber, de sua própria boa consciência, e corre o risco de recorrer, com o seu incentivo, aos mesmos recursos dos agressores. Por isso são vãs as tentativas de resolver os grandes conflitos, apelando para a justiça e a boa consciência. Então, eles prosseguem falando sobre a vontade de extermínio, onde existe um abandono da objetividade. E o que acontece nessa situação? Seja ela um conflito entre duas pessoas, um conflito num grupo ou um conflito maior entre grupos e dentro da sociedade. Ao invés de se buscar a melhor solução, essa vontade de extermínio nos tira a objetividade. Então, eu não olho qual é a melhor solução para todos, né? E olhar a melhor solução para todos significa que eu estou olhando a necessidade de todos para poder encontrar o que é a melhor solução. E também aí eu vou acrescentar algo meu, que não está presente necessariamente nesse livro do Bert Hellinger, mas sair de um paradigma onde um ganha e o outro perde, porque encontrar a melhor solução é acreditar e buscar algo onde todos ganham, onde tem uma solução onde é ganha-ganha. Mas nesse ganha-ganha, cada um também tem que abrir um pouquinho mão, às vezes, de uma parte, né? Para que todos possam ganhar. Então, ao invés de buscar a melhor solução, o que vai acontecer? Nós vamos entrar, todos nós entramos na calúnia, nas ofensas, na fofoca, no mal falar de outras pessoas, ou em diversas instâncias, como que nós vemos acontecendo na mídia. Vai do pequeno conflito ao grande conflito, né? Então, quando uma dessas pessoas que está dentro desse conflito, digamos, alguém fala mal de outra pessoa e a outra pessoa reage, o que acontece? Ela vai sentir em si mesmo esta vontade de extermínio. Ou seja, todos vão estar enredados nessas disputas que, em última instância, também estão relacionadas não só à vontade de extermínio, mas também vem de uma necessidade natural de equilíbrio, né? Dessa compensação de um aspecto daquilo que seria a justiça, né? Porque dentro da concepção hellingeriana, como a gente viu no livro anterior que nós lemos, O Amor do Espírito, por trás da vontade de justiça também está a vontade de extermínio, ou seja, de eliminar o outro, o diferente, aquilo que está em desacordo comigo. Então, essa necessidade de justiça, ela
às vezes é muito difícil de ser vista com essa objetividade, como ele coloca aqui, especialmente quando estão envolvidos grandes perdas e grandes danos. Um alerta importante sobre a vingança. O que acontece em relação à vingança? A vingança ultrapassa os limites da compensação. Então, ela não faz justiça, ela não promove o equilíbrio, porque nós já sabemos que a compensação no mal, naquilo que é ruim, naquilo que é nocivo, danoso, doloroso, é um pouco menos e com amor, tá? Então, muitas vezes é importante a gente observar, nós que estamos trabalhando dentro da área do direito, com as constelações familiares, de que maneira, em nome da justiça, faz-se valer essa vontade de extermínio com uma boa consciência. E o que é essa boa consciência? Bert Hellinger faz uma analogia maravilhosa. Vocês podem usar. A boa consciência é o cavalo. Quem puxa esse cavalo? Quem comanda esse cavalo? Quem é o cocheiro? É a vontade de extermínio. Então, observar que essa inocência que está por trás da boa consciência, essa leveza, esse sentimento de estar fazendo algo correto, por trás está sendo comandado por uma vontade de extermínio, né? E, de uma certa maneira, a boa consciência, ela santifica, legitima os ataques a outra pessoa, né? Então, os que agem desta maneira, né, ligados à boa consciência de uma maneira inconsciente, justificam todos os fins e todos os meios empregados por esta boa consciência, por aquilo que é certo, ou que aparentemente parece certo, tá? E é isso, a boa consciência, a vontade de extermínio, cegos, que estão por trás de todos os conflitos, dos pequenos aos grandes. Se vocês observarem, ele não fala nesse termo movimentos da consciência como um conceito dentro dos livros dele. Mas, por exemplo, quando eu era aluna do CUDEC, a gente estava lá na aula de psicologia sistêmica, algumas vezes eu vi, por exemplo, a professora Angélica falando sobre as primeiras constelações familiares, como aquelas constelações familiares mais estáticas, onde eu tenho uma pessoa com um microfone para outra, como você está, como você se sente aqui, como você se vira, o que acontece, como constelações familiares, onde Bert Hellinger investigou os movimentos da consciência. O que seriam esses movimentos da consciência? Aonde a consciência fica leve? Aonde a consciência fica pesada? Aonde e como a consciência restrita funciona? Então, nós podemos falar que o que ele está chamando de movimentos da consciência seriam, então, os movimentos da consciência restrita. Movimentos da alma são todos esses movimentos que abarcam a transgeracionalidade da família, dos grupos sociais. E nós falamos de movimentos do espírito para tudo aquilo que vai além da consciência restrita, da consciência coletiva e atinge o nível espiritual, que é o nível que vai além da dualidade. Então, seriam esses três momentos, essas três instâncias também, ou três níveis das constelações familiares e da nossa consciência. A ameaça do novo. Tudo que abala as tradições é sentido como ameaça, tanto pela consciência individual quanto pela consciência do grupo, se é que podemos diferenciar as duas. Pois, afinal de contas, toda consciência é a consciência de um grupo. O que é novo ameaça a coesão desse grupo e, consequentemente, a sobrevivência dele em sua forma atual. Pois quando um grupo abre espaço ao novo, ele precisa reorganizar-se para não se dissolver.
Muitas ideologias políticas desmoronaram depois de algum tempo por não poder resistir duradouramente à percepção da realidade, a exemplo do comunismo. Isso, porém, só ocorreu depois que muitos que apontaram para o caráter ilusório dessas ideologias foram executados em nome da sobrevivência desses grupos, ou condenados à morte de outras maneiras, por exemplo, por formes decorrentes da aplicação dessas ideologias. Somente quando os grupos que apoiam as novas compreensões ficam suficientemente fortes para proteger seus integrantes contra a vontade de extermínio dos velhos grupos é que seus adeptos se sentem seguros da própria vida. Quem se aventura cedo demais está ameaçado. O exemplo de muitos hereges e outros dissidentes nos serve de advertência. Entretanto, os que crucificaram hereges ou os queimaram em praça pública eram maus por causa disso? Eles lutavam pela sobrevivência do grupo, portanto, pela sua própria. Sua vontade de extermínio estava a serviço dessa sobrevivência e agiam com boa consciência. A internalização do rejeitado. Quando alguém, sob o influxo de sua boa consciência, rejeita alguém, seja por que motivo for, uma outra instância psíquica força-o a dar ao rejeitado um lugar na sua alma. Isso se evidencia pelo fato de que ele passa a sentir em si algo que rejeitou no outro. Por exemplo, sua agressão. Porém, o alvo dessa agressão se desloca. Ela não se volta contra as pessoas rejeitadas, mas contra outras que, talvez indevidamente, são associadas a elas. Quem rejeitou não percebe que seu impulso é idêntico ao do rejeitado. Apenas seu objetivo se deslocou. Contudo, de uma maneira estranha e compensadora. Uma instância interior oculta leva essa boa consciência a ferir-se na própria arma e fracassar. Em seu estudo sobre as projeções, Freud fala também de um outro tipo de transferência pela qual combatemos numa outra pessoa aquilo que rejeitamos e negamos em nós mesmos. Outro modo de deslocamento se mostra quando os filhos incorporam em seu comportamento algo rejeitado por seus pais. É o que se percebe muitas vezes nos radicais da direita. Seu radicalismo pode representar uma homenagem ao pai, rejeitado ou desprezado pela mãe. Vemos isso também em muitos que combatem os radicais de direita. Eles o fazem com a mesma agressão e os mesmos meios, porém, igualmente com boa consciência. E aqui eu acho que a gente tem algumas coisas importantes que eu gostaria de pontuar rapidamente. Então, a ameaça do novo, ou seja, todas as vezes que chega algo novo, ele vai ameaçar a coesão do grupo. Então, quando algo novo chega, vem uma necessidade natural de extermínio, movida pelo instinto de sobrevivência. Portanto, Bert Hellinger faz um alerta que o novo precisa de tempo para se fortalecer, para não ser exterminado, né? Então, quando quem se aventura cedo demais, fica ameaçado. Outra coisa importantíssima para poder entender a dinâmica do conflito, por favor, marquem aí, que é a internalização do rejeitado. O que é isso? Quando eu rejeito algo ou alguém, imediatamente, por uma instância superior, eu sou levado a dar um lugar àquilo que eu rejeito dentro da minha alma. Ou seja, eu internalizo aquilo que eu rejeito, quer eu queira ou não. Mas acontece uma outra situação, uma outra dinâmica. Eu internalizo esse rejeitado, mas também se promove um deslocamento. O alvo da minha rejeição vai se deslocar indevidamente para outras pessoas ou outras situações. Ou seja, o
que o Bert Hellinger está mostrando também é o mecanismo da transferência. Ele está falando de mecanismo como a projeção e ele está falando de mecanismo como a transferência. Como acontece? Eu internalizo algo que eu não quero, em vez de rejeitar, eu passo a desenvolver dentro de mim aquilo que eu rejeito. Então, se eu rejeito uma pessoa porque ela é agressiva ou autoritária, eu me torno agressivo ou autoritário e vou descontar como naquela piada. No cachorro, na mulher, numa outra situação. Então, aqui eu tenho o fenômeno da internalização daquilo que eu rejeito e do deslocamento desse alvo da minha agressão para outra pessoa, para outra situação também. Então, desta maneira, nós nos ferimos a nós mesmos, né, com essa boa consciência. Isso é um mecanismo. Outro mecanismo é o mecanismo da projeção freudiana. Ou seja, o que é o mecanismo da projeção freudiana? Eu projeto no outro, eu vejo no outro algo que eu rejeito em mim. Então, na verdade, quando eu estou lutando com uma outra pessoa fora de mim, me desgostando, rejeitando, o que quer que seja, ficando com raiva, é algo dentro de mim que eu ainda não consegui resolver, que eu não consegui ainda integrar. Ninguém tem o poder de te deixar com raiva. Em última instância, não. Então, ele nos mostra como se dá o mecanismo da projeção e também, aqui, muito importante para a gente poder entender todo tipo de radicalismo. Todo tipo de radicalismo, de esquerda ou de direita, ou em outras instâncias menores. No que diz respeito ao radicalismo de direita, ele fala, é uma homenagem, é algo que é feito em nome do pai, que é rejeitado ou excluído dentro da família. O campo. A imagem de campo nos permite entender melhor esses contextos. Rupert Sheldrake fala de um campo mental ou de uma mente ampliada que chamou de Standard Mind. Ele observou que a comunicação existente entre os seres vivos somente se explica quando admitimos a presença de um campo mental em cujo interior esses seres se mantêm e se movem. Como poderia explicar-se de outra maneira que um animal encontra exatamente a planta de que precisa para aliviar um sintoma físico, ou que um cão sabe quando seu dono está voltando para casa? Somente a admissão desse campo comum permite compreender também os fenômenos manifestados nas constelações familiares. Por exemplo, que os representantes de algum membro da família, quando colocados em seu espaço relacional, de repente passam a sentir-se como aquela pessoa que representam, embora nada saibam a seu respeito. No interior do campo, cada um está em ressonância com todos. Ninguém e nada pode escapar-lhe. Até mesmo o passado e os mortos continuam nele presentes e atuantes. Por isso, todas as tentativas de excluir uma pessoa ou de livrar-se dela são fadadas ao fracasso. Pelo contrário, o que foi excluído, desprezado ou exterminado ganha mais poder nesse campo com as tentativas de eliminá-lo. Quanto mais se tenta eliminá-lo, tanto mais fortemente ele atua. O campo fica perturbado e em desordem, até que o reprimido seja reconhecido e receba o lugar que lhe cabe. Campo e consciência. Podemos entender melhor os modos de atuação da consciência, levando em consideração a associação com os campos mentais. Então fica patente que nos movemos em diferentes campos e, por essa razão, também temos diferentes consciências. As reações da consciência nos mostram como atua um determinado campo, quem é incluído por ele, quem e o que dele é excluído ou reprimido. Assim, o influxo da boa consciência polariza o campo, reconhecendo como pertencendo a ele apenas uma parte do campo, ou em termos de relações humanas, uma parte das pessoas que o integram. Na linguagem da consciência, os que são admitidos são os bons.
Mas bom, no sentido da consciência, é apenas quem rejeita e exclui o diferente. Entretanto, o que foi reprimido ou excluído não pode ser expulso do campo. Pelo contrário, reforça-se nele. Por consequência, o que foi reprimido coloca sob uma pressão crescente os pretensos bons. Isso se mostra pelo fato de que eles constantemente se defendem contra o pretenso mal em sua alma e em seu entorno. Nessa luta contra a sombra de sua luz, eles se consomem até que se esgote sua força e eles cedam lugar ao mal ou sucumbam a ele, sem respeitá-lo, contudo, sentindo-se derrotados e com má consciência. Qual é, portanto, o grande conflito? É o conflito entre a boa e a má consciência. Daí nascem os conflitos mais implacáveis entre os grupos e dentro da própria alma. O delírio. Sob o influxo da boa consciência e da irresistível necessidade de pertencer, nasce um movimento dotado de um zelo cego. Ele desperta, por um lado, um sentimento exaltado de inocência, boa consciência e vinculação ao próprio grupo, e volta-se cegamente contra outros. Esse movimento provoca uma disposição de morrer, associada a uma vontade de extermínio contra outros que não são considerados pessoas. Eles são sacrificados anonimamente ao paroxismo dessa exaltação, como alimento para um ídolo cego, e são assassinados em sua homenagem. É esse delírio que dá forças ao grande conflito insensato. Esse delírio, naturalmente, admite graus, mas o movimento básico é o mesmo. Nele, a individualidade se dissolve na coletividade anônima e a boa consciência induz a um sentimento de superioridade em relação a outros grupos. Esse é o movimento que conduz à exaltação, onde a verdade é diminuída ou mesmo abolida, assumindo traços delirantes. Quem se retira da multidão dos exaltados e volta à razão não colabora mais com um grande conflito, já não se deixa seduzir por ele, mas corre o perigo de voltar contra si os exaltados como se fosse um traidor, tornando-se vítima do conflito. E por que razão? Porque já não tem a boa consciência dos demais. Resumo. Os grandes conflitos começam na alma sob o influxo da boa consciência. A eles são sacrificadas, muitas vezes, a própria vida e a de muitos outros. Portanto, eles se tornam algo sagrado para a alma, algo divino ao qual, de bom grado, se oferecem os maiores e mais extremos sacrifícios, mas apenas ao próprio Deus particular. É a serviço desse Deus que se travam os grandes conflitos, pois ele os inicia e recompensa. Como? Sobretudo depois da morte, pois a vida das vítimas é o alimento que lhe é constantemente oferecido. Ela glorifica esse Deus no grupo e assegura a sua dominação sobre ele. Existe alguma saída para nós? Vou procurá-la no próximo segmento. Bert Hellinger fala aqui do conceito de campo, o conceito de campo que foi desenvolvido, no caso, por Rupert Sheldrake. Nós já falamos aqui, talvez nessa mesma turma ou em turmas anteriores. O conceito de campo ele está presente em várias disciplinas, ele está presente na física, ele está presente na psicologia, ele está presente na história, ele está presente na biologia. Inclusive, dentro da própria biologia, houveram outros embriologistas, outras pessoas que já vinham falando sobre essa hipótese de um campo de informação que poderia influenciar a forma. Um deles foi um biólogo embriologista do início do século XX chamado Alexander Gurwitch. Então, Bert Hellinger chama esse campo de campo mental, né, ou Extended Mind, mente ampliada, que é o termo do Sheldrake,
e é no interior desse campo que nós nos movemos e somos movidos. Estamos sempre em ressonância com todas as pessoas, vivas ou mortas, e ele fala aqui especificamente, estamos em ressonância com o passado. Bom, muito importante aqui para o trabalho de um advogado sistêmico ou de qualquer profissional da área do direito é poder ter essa consciência de que absolutamente tudo que eu tento excluir ganha força. Então, essa é uma compreensão que precisa estar arraigada dentro da alma de vocês para poder ajudar ao cliente, as pessoas, a evitar a exclusão. Por quê? Porque essa exclusão ela vai ser fracassada, vai fazer com que a outra pessoa ganhe força e vai, de uma certa maneira, como Bert Hellinger fala, fazer com que esse campo fique perturbado, fique polarizado por aquilo que ele chama de boa consciência, né? Então, a boa consciência, ela polariza o campo. Imaginem vocês como se eu tivesse lá um monte de elétrons e eu tenho um ímã que vai atrair, vai polarizar aquelas malhas de ferro, né, que estão ali, atraindo algumas coisas e repelindo outras, naquilo que poderia ser um campo neutro. Bom, o que se considera bom na Hellinger ciência? Então, no fundo, bom implica uma rejeição, uma exclusão. Aquele que é bom vai tentar se defender do mal dentro de si e fora de si. Só que essa é uma tentativa fracassada, né? Então, o que o Bert Hellinger diz sobre a origem dos grandes conflitos e dos pequenos também? Ela se dá nessa relação entre boa e má consciência, ou seja, começam dentro da nossa alma. E a boa consciência, ela vai induzir a um tipo de zelo cego, a um sentimento exaltado de inocência, de bondade, de ser verdadeiro, que pode levar, inclusive, ao que ele chamou aqui de um delírio, que presta honras ao que ele chama de Deus particular ou ídolo cego, que, na verdade, são as crenças, são as nossas ideias daquilo que é bom, daquilo que é certo, né? Essa boa consciência também vai induzir um sentimento de superioridade, então isso também é um indicativo importante dentro do atendimento do cliente, quando a pessoa está se sentindo superior às demais, boa, melhor em relação aos demais, ela está sendo movida pela boa consciência, e eu vou precisar, primeiro, em mim, incluir o que ela exclui, na minha alma, na minha consciência, para depois, então, eu poder ajudá-la nesse mesmo percurso. Ok? A grande paz, o amor. Além dos conflitos que nascem em grande número da boa consciência e da vontade de sobrevivência, existe também entre os seres humanos um movimento para aproximar-se dos semelhantes, um anseio de ligação com eles, a curiosidade e o desejo de melhor conhecimento mútuo. Esse movimento começa com o amor entre o homem e a mulher, quando provém de famílias diferentes. Por intermédio do novo casal, essas famílias se aproximam e formam um clã em cujas fronteiras reina a paz. O intercâmbio. Outro caminho que leva diferentes famílias e grupos a se aproximarem, superando o temor recíproco, é o intercâmbio entre o dar e o tomar. Ele traz vantagens a ambos os lados, unindo-os mais intimamente entre si. Às vezes, esses grupos também se associam contra a ameaça de outros grupos, procurando assegurar em comum suas chances de sobrevivência. Quando necessitam de aliados num conflito, eles se associam contra um inimigo externo comum, intensificando assim o seu intercâmbio e a coesão mútua. Dessa maneira, a ameaça proveniente de um inimigo externo contribui para a paz interior. A consciência. Paralelamente, esse grupo desenvolve uma consciência comum,
sob cujo influxo seus membros se distinguem daqueles que não lhe pertencem. Essa consciência faz com que se sintam melhores do que os outros e os depreciem. Tudo o que está a serviço do próprio grupo e é exigido como condição para fazer parte dele é recompensado pela consciência com o sentimento de ser bom e de ser melhor. Nesse contexto, todas as ações empreendidas contra outros para reforçar a distinção e a proteção contra eles, inclusive os sentimentos agressivos que aumentam a disposição para a luta e o conflito, são aprovadas e recompensadas pela consciência. A paz no interior do grupo e a boa consciência que a garante são condições para o bom êxito na condução dos conflitos contra o exterior. A impotência. Como se alcança então a paz entre grupos em conflito? Geralmente, apenas quando ambos os lados já não suportam, quando esgotaram suas forças, com a condição de serem equiparados e perceberem que a continuação do conflito só lhes traz perdas. Então fazem a paz. Traçam novas fronteiras, respeitam-nas de comum acordo. Depois de algum tempo, recomeçam o intercâmbio do dar e do tomar, ou até mesmo se associam para constituir um todo maior. O triunfo. O que acontece, porém, quando um grupo vence e subjuga outro que antes talvez tentara exterminar? Depois da vitória, o grupo vencedor perde sua coesão interna e o grupo dominado volta a afirmar-se. Com o triunfo começam, portanto, a dissolução do grupo vencedor e o seu declínio. A compreensão. Descrevi isso até aqui numa perspectiva mais ampla e em traços essenciais. Como em outras coisas da vida, essa generalização não faz justiça à multiplicidade da realidade concreta. Também não se trata disto. Vistas do exterior, a guerra e a paz, em sua alternância e em sua dependência recíproca, aparecem como um destino inelutável e continuarão a sê-lo enquanto as conexões mais profundas entre a guerra e a paz em nossa alma permanecerem inconscientes e, portanto, indisponíveis para compreensões essenciais. Uma dessas luzes é que todo grande conflito termina em fracasso. Por que forçosamente fracassa? Porque nega o que é evidente e porque projeta no exterior o que só pode ser resolvido na própria alma. Com isso, não quero dizer que todos os conflitos podem ser resolvidos dessa maneira ou que podemos viver sem eles. Os conflitos são parte integrante da evolução dos indivíduos e dos grupos. Entretanto, por meio das compreensões essenciais, eles podem ser resolvidos de outra maneira, com mais cuidado e com reconhecimento das diferentes necessidades e dos limites impostos às soluções adotadas em comum. Pois, em última instância, toda paz exige alguma renúncia. A paz interior. O indivíduo sente permanentemente em si o conflito entre diferentes emoções, necessidades e pulsões. Embora importantes, elas só podem impor-se e alcançar suas metas na medida em que se respeitarem e se compatibilizarem entre si. Nesse processo, elas ganham algo, mas também precisam renunciar a algo pelo bem do todo maior. Quando elas estão balanceadas entre si, sentimos-nos bons e em paz, mas enquanto estiverem em conflito, permanecendo indefinidos seus limites e suas possibilidades, sentimos-nos mal e, eventualmente, nervosos, estressados e doentes. O que acontece aí? Um conflito interno ou a internalização de um conflito externo? O que ocorre é a projeção externa de um conflito interno. Para esclarecer essa interação entre o exterior e o interior, retorno à imagem dos campos mentais. A paz, num campo mental, pressupõe que todos os que integram sejam igualmente reconhecidos como tais.
Isso só acontece quando os bons compreenderam a fundo o lado mau e perigoso da boa consciência. Só então podem ultrapassar suas fronteiras, enfrentando o sentimento de culpa e a má consciência. Só então podem conceder ao que rejeitaram, de modo especial às pessoas rejeitadas, um lugar com os mesmos direitos nesse campo. A percepção. No interior de um campo é limitada a visão de seus integrantes e os padrões se repetem, inclusive os padrões humanos de comportamento. Isso acontece, sobretudo, porque os rejeitados também rejeitam, com boa consciência, aqueles que os rejeitaram. O conflito entre os dois lados reduz-se a um conflito entre duas boas consciências que se opõem. Ambos os lados são limitados, e cada um deles imagina que vencerá o outro e se livrará dele. Isso faz girar a roda do conflito de uma maneira em que, alternadamente, os bons são vistos como maus e vice-versa. Rupert Sheldrake observou que um campo só pode mudar se é colocado em movimento por um novo impulso externo. Esse impulso é algo mental, isto é, provém de uma nova compreensão. Inicialmente, o campo se defende contra ela e procura reprimi-la, mas quando ela se apossa de um número suficiente de seus integrantes, o campo põe-se em movimento como um todo. Então, pode abrir-se às novas compreensões, deixar para trás algo superado e mudar seu comportamento. Uma nova compreensão seria, por exemplo, a percepção de que os grandes conflitos têm suas raízes na boa consciência e tiram dela suas energias agressivas. Outra compreensão nova resultou da evolução do trabalho com as constelações familiares e seu desenvolvimento a partir da expressão dos movimentos da alma. Verificou-se que, quando damos aos representantes numa constelação familiar tempo suficiente para se concentrarem e não interferirmos, de repente eles são tomados por um movimento que se desenvolve sempre na mesma direção, no sentido de conectar num nível superior o que até então estava separado. Com isso, esses movimentos da alma nos proporcionam uma via de conhecimento em cujo termo os grandes conflitos perdem a sua fascinação e o seu sentido, pois esses movimentos ultrapassam os limites da boa consciência e, consequentemente, os limites do próprio grupo. Eles juntam numa unidade maior os lados até então separados, e isso os enriquece e faz progredir. Bom, então agora nós estamos falando sobre a grande paz, né? Aquilo que ele chama que seria uma paz possível além dos conflitos, né? Que surgem, retomando o que foi dito por Bert Hellinger, da boa consciência e de uma necessidade natural de sobrevivência, né? E ele fala que além da vontade de sobrevivência e da experiência do que vem a ser a boa consciência, nós também experimentamos dentro de nós um movimento natural de aproximação. E ele faz a referência a esse movimento natural de união, de fusão amorosa com o outro, na imagem do amor entre o homem e uma mulher. E esse intercâmbio promove também a paz. Então, um olhar cuidadoso em relação ao equilíbrio nas trocas é algo fundamental para se alcançar a paz. Ou seja, não apenas a compreensão dos efeitos da boa consciência, né? Assim como valorizar que existe também dentro de cada pessoa, dentro de cada ser humano, um impulso para a união e que é importante para se encontrar uma solução para um conflito também observar o intercâmbio, como está o equilíbrio entre as trocas. Uma coisa muito importante, gente, que ele coloca aqui, que eu queria ressaltar, que ele fala o seguinte: o que é esse conflito externo? Esse conflito externo, ele vem, na compreensão do Bert Hellinger, de um conflito interno.
Ou seja, na hora que eu vou observar o que está acontecendo no conflito entre duas pessoas, eu preciso também entender que dentro de cada uma dessas pessoas tem um conflito. E aquilo que ela externaliza é algo que, em primeiro lugar, estava dentro dela. Então, de que maneira que eu posso ajudar esse cliente, que eu posso ajudar essa pessoa também? Eu posso ajudar essa pessoa a tomar consciência daquilo que ela rejeita em si mesma, o que é uma tarefa muitas vezes difícil, porque quem é que quer, num sentido comum, olhar para si, para aquilo que rejeita? Né? Então, seria também um exercício cotidiano para cada um de nós. Quais são os desejos que eu reprimo em mim? Quais são os pensamentos que eu reprimo em mim? Os sentimentos? Então, para algumas pessoas, a raiva é um tabu, para outras, uma ternura pode ser um tabu. O medo pode ser algo que a pessoa não mostra. Então, todos esses sentimentos, todos esses pensamentos têm o mesmo direito de pertencer dentro de mim, e eu preciso dar o espaço para eles também. E esse é o caminho que internamente me fortalece, me dá clareza, para que eu possa lidar com os conflitos externos. Bom, o que mais? Outra coisa importante, as exigências para participar de um grupo, isso pode ser uma família, um partido político, ou o grupo dos advogados, ou do Poder Judiciário, o que quer que seja, ela é recompensada por um sentimento de inocência, né? E também um sentimento de ser melhor. Outra coisa importante perceber, como se alcança a paz? Através do esgotamento. Ninguém aguenta mais brigar. Então, quando não aguenta mais brigar, quando já morreu gente de um lado, já morreu gente do outro, já gastou aquela energia que um tinha em relação ao outro, no casal que está se divorciando, quando chega esse momento de esgotamento, pode vir uma possibilidade de paz. E no que diz respeito aos grandes conflitos, Bert Hellinger fala da necessidade de se fazer o luto juntos, fazer o luto do final do casamento, fazer o luto com relação aos mortos que padeceram na guerra, que morreram, né? E todas as vezes que uma parte alcança um triunfo, o que vai acontecer? É a filosofia taoísta, ou seja, quando está no máximo do yang, começa o yin. Quando está no máximo do yin, começa o yang. Então, com o triunfo, começa o fracasso, começa o declínio, porque aquele grupo vencedor vai perder a coesão e a frase que vocês também marcaram, né? Que a frase a paz exige renúncia. Renúncia do quê? Principalmente de ter razão, gente. Principalmente de ter razão. E aí eu olho e falo assim, não, eu tenho razão, enquanto eu tenho razão, o outro não tem razão, o outro acha que tem razão, eu não tenho razão. Então, em primeiro lugar, uma renúncia é ter razão. Em função de quê? Em função da própria paz. Em função de algo que precisa ser feito. Em função de algo maior. Em função dos filhos. O que seja. Cada conflito vai ter a sua finalidade, né? E o que ele fala em relação aos conflitos internos? Que todos esses desejos, todos esses sentimentos, esses pensamentos, essas sensações que eu experimento no meu corpo, quando eles têm um equilíbrio dentro de mim, eu vou me sentir bom e eu vou me sentir em paz. Então, o equilíbrio, esse sentimento de estar em equilíbrio, ele vem, na verdade, não da repressão daquilo que é feio, daquilo que é mal, daquilo que seria um mau comportamento, um mau sentimento. Não. Ele vem de dar um lugarzinho para cada coisa dentro de mim, de ter um equilíbrio. Né? Então, eu não preciso, por exemplo, ter uma vida de completa abstinência, porque aí eu estou eliminando algo. Então, eu também dou um pouquinho de espaço para aquele outro sentimento negativo, ou para aquela ação, o que quer que seja.
Então, essa compreensão entre o que existe no mundo interno e o mundo externo, e de que esses conflitos que são experimentados no mundo externo são projeções de um conflito interior, é muito importante. Porque quando eu vou ajudar meu cliente com a Hellinger Ciência, eu não vou deixar de olhar para a sua própria história de vida. O que acontece com essa pessoa no seu sentimento, na sua percepção. Outra coisa muito, muito importante. O campo muda por algo externo. Então, eu costumo falar, que bênção que foi a mediação para o campo do direito. Não, porque vieram profissionais de todas as áreas trabalhar no campo do direito. Então, o direito se beneficiou de muitos pontos de vista, de muitas novas compreensões. Isso vocês estão de parabéns, né? Então, é uma nova compreensão que vem de fora do grupo que vai colocar em movimento esse campo. E outra coisa muito importante que foi dita aqui, para poder terminar as minhas considerações do dia de hoje, que precisa ser marcado, é o que acontece numa constelação onde a gente observa o movimento da alma. O movimento que aparece é sempre o mesmo, numa mesma direção. Ou seja, conectar num nível superior àquilo que estava desconectado. Por isso, quando eu estou trabalhando com as novas constelações familiares, com aquilo que dentro da nossa escola nós chamamos de constelação familiar original Hellinger, o fundamental é esperar. Esperar de uma maneira neutra, confiar, porque o que vai emergir é uma coisa só. É um movimento que reconecta aquilo que estava separado. A outra consciência. No nível dos movimentos da alma atua uma outra consciência. À semelhança de nossa consciência habitual, que percebemos em termos de culpa e inocência, esta outra consciência que nos faz transpor os limites de nosso grupo e sintonizar com algo maior, congregando numa unidade e num patamar superior os lados opostos, também se deixa perceber por meio do sentimento. Isso só ocorre, porém, quando já progredimos um pouco no caminho que vai além de nossa consciência habitual. Essa outra consciência se torna perceptível por meio da paz ou da intranquilidade, da serenidade alerta ou da desorientação, precipitação e recusa de saber. De resto, quando perdemos a concentração interior, recaímos no domínio da boa e da má consciência. Estar em sintonia significa estar harmonizado com muitos, com todos, em definitivo, e não ser inimigo de ninguém. Na esfera da boa consciência, pelo contrário, uno-me a um dos lados e estou em conflito com o outro, até a vontade de extermínio. Ingressar na esfera desta outra consciência significa, portanto, abandonar as imagens de inimizade. Nesse nível continua havendo conflitos, pois são inerentes ao crescimento e ao desenvolvimento. Mas eles já não estão associados a imagens de inimizade, à vontade de extermínio e, sobretudo, à exaltação e ao zelo. Onde começa, portanto, a grande paz? Ela começa onde termina a vontade de extermínio, seja como for que o justifiquemos, e onde o indivíduo reconhece que não existem seres humanos melhores e piores. Todos estão enredados de seu modo particular, nem mais, nem menos do que nós. Nesse sentido, somos todos iguais. Quando sabemos e reconhecemos isso, quando sabemos que nossa consciência tolhe a nossa liberdade, podemos nos aproximar uns dos outros sem arrogância. Respeitando os limites que nos são impostos, podemos olhar mais longe e ultrapassar nossa boa consciência anterior para nos encontrarmos mutuamente em algo maior. Aí começa a grande paz. O outro amor. O caminho para essa paz é preparado por um outro amor, que leva a transpor os limites da boa consciência.
Jesus descreveu esse caminho quando disse: sede compassivos como meu Pai no céu, que faz brilhar o sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Esse amor por todos, tais como são, é o outro amor, o grande amor que está além do bem e do mal, além dos grandes conflitos. Aqui tem duas questões importantes, né, que ele mostra para nós como perceber a sintonia ou a falta de sintonia com essa outra consciência que ele está chamando aqui de uma maneira genérica, mas que a gente já sabe que ela se trata da consciência coletiva e da consciência espiritual. Então, vejam bem, a consciência restrita se manifesta em nós através de sentimentos de peso e leveza, culpa, inocência. Dentro dessa outra consciência que ele descreve aqui, como é que eu percebo se eu estou em sintonia ou não? Então, o sentimento de paz, quando eu tenho sentimento de paz, eu estou em sintonia. Ou então, saio dessa sintonia, eu experimento o quê? Intranquilidade. Então, todas as vezes que eu experimento paz, o que ele chama de uma serenidade alerta, eu vou estar em sintonia com esses movimentos mais amplos. Todas as vezes que eu experimento intranquilidade, desorientação, recusa, não quero saber de nada disso, né, recusa de saber, eu vou estar, de uma certa maneira, nadando contra a corrente. Então, eu preciso observar na hora que o meu cliente chega, como é que ele experimenta a culpa e a inocência e como é que ele experimenta a paz e a intranquilidade. Então, qual que é o preço para aquilo que ele chama de a grande paz, né? Que seria, então, abandonar essas ideias de que existem pessoas melhores do que as outras, abandonar a ideia da inimizade, né? E, de uma certa maneira, também respeitar os limites que nos são impostos em cada situação, em cada relacionamento. E também, dentro da sociedade, no caso, é a lei.